A escolha é livre, o eleitor é que vai definir em quem ele quer votar. E outra, na colinha, faça na ordem, né? Que é de votação. Deputado federal, 4 dígitos, deputado estadual, 5 dígitos, senador, 3 dígitos, governador, 2 e presidente, 2. Porque também não adianta levar a colinha e na ordem, na hora vai se atrapalhar, né? Então, a gente tem até, nas páginas do TRE, do TSE, tem, né, que a pessoa pode se guiar ali pela essa ordem e já levar no papelzinho sua colinha, tudo certo. A questão também de armamento, né, e de munição, também quem só é permitido usar arma no dia 2, no dia da eleição, policiais em serviço, tá? Policiais que não estejam em serviço, ele não pode ir para a sessão armado. Então isso aí pode falar. Então, a partir de meia-noite de sábado, nenhum bar, nenhum estabelecimento, nenhuma residência, porque as pessoas às vezes falam assim, eu não estou no bar, todos os bares estão fechados. Mas a portaria 753/2022 proibir a venda, o fornecimento e o consumo de qualquer tipo de bebida alcoólica ou de substâncias de efeitos semelhantes em locais públicos ou de acesso ao público, da 0h às 22 do dia 2, no próprio domingo, né? A gente, para estabelecer que as pessoas se confundem com isso, do sábado para o domingo, de meia-noite, até 10 horas da noite do domingo. Beber em casa você pode, o que você não pode é comercializar e fornecer. Entendendo? Porque a pessoa pensa que vai ter a fiscalização só nos bares, eu vou vender na minha casa. É uma tentativa de burlar, né? Então assim, não, eu vou comprar minha cervejinha e eu quero no domingo estar assistindo aqui minha televisão e vendo aqui o que está acontecendo e eu vou beber, tranquilo. Quer dizer que inicia a partir da meia-noite? Meia-noite, do sábado para o domingo. Que a gente fala assim, né? Mas as pessoas tinham aquela dúvida entre das 18 horas de sábado. Porque cada eleição eles, eles podem oscilar. Doutor, uma pergunta também a respeito, até o período então de eleição, qual tipo de prisões pode ser feito? São muitas prisões, tem muitos crimes possíveis. Isso é até interessante, porque as pessoas, eu mesma, um colega meu falou, doutora, é verdade que... Doutora não, que ele é meu amigo, né, falou assim, Glaucia, é verdade que a gente não pode ser preso agora? Não é bem assim, né? Então, existem exceções. A prisão em flagrante, prisão por sentença em crime inafiançável, ela pode, tem outra que deixa eu lembrar que são 3 exceções. Então, o que é que a gente não vai prender? Aquele mandado de prisão que já está expedido há um tempo, que não seja por um crime inafiançável, né, que geralmente são os mais simples assim. Então, assim, por que isso? Para garantir o direito de voto daquela pessoa. Já está um mandado de prisão que está aberto, já tem um tempo, não foi cumprido ainda, então não vai cumprir agora nesses dias do período eleitoral. Mas em flagrante, não é, eu posso roubar, não, em flagrante você vai preso, tá? E sentença, se eu der uma sentença hoje por um crime, hoje mesmo eu dei uma sentença, pode ser cumprida imediatamente por um crime inafiançável. E o último caso já diz respeito a salvo-conduto, que é... A pessoa entra com habeas corpus para não ser presa, né, para não ser presa. Mas assim, o que é mais importante é a gente enfatizar agora que existem os crimes comuns, né, que são roubo, furto, homicídio, e caso alguém seja preso em flagrante nessas circunstâncias, o processo vai tramitar normalmente com realização de audiência de custódia. Inclusive nós temos uma agora, né, uma audiência de custódia. Doutora, então, e aí, no caso, vai ser concedida a liberdade ou vai ser decretada a preventiva, normalmente. Mas nesse período especificamente, existem muitos crimes chamados especiais, que são os crimes eleitorais. Um deles é o de desobediência, que pode ocorrer, por exemplo, naquela situação em que o eleitor vai à cabine, aí o mesário pergunta se ele tem o celular,
Aí ele diz que ele não vai deixar o celular na mesa, que ele insiste. Quando ele desobedece uma ordem, que no caso ali a autoridade máxima na sessão eleitoral é o mesário, ele pode incorrer em crime de desobediência eleitoral. Um outro crime eleitoral é se, por exemplo, nessa mesma situação, a pessoa diz assim: então se eu não posso votar, ninguém mais vota. Vou ficar aqui empatando, ninguém vota. Faz aquele embaraço, aquele tumulto dentro da sessão eleitoral, aí já é um outro crime. Além da desobediência, ele vai ser preso em flagrante também por tumultuar a votação. Então, existem crimes muito específicos, né, que são esses diretamente ligados à votação. Um outro muito corriqueiro, como ele falou, infelizmente no nosso país, é o da compra de voto. É crime, e é crime tanto para quem está dando dinheiro, como aquele que está recebendo dinheiro. Então, inclusive, né, doutora Glaucia, a gente já reservou um espaço, uma área, até bastante grande, né, doutora? Então, quem cometer crime eleitoral, seja de tumultuar numa sessão eleitoral, de compra de voto, de desobediência, seja nesse caso do celular ou em qualquer outro, uma pessoa que insiste, por exemplo, a entrar armada na sessão eleitoral, não pode. Como a doutora Glaucia falou ainda há pouco, somente os policiais militares de serviço que estejam fardados, trabalhando efetivamente, é que poderão utilizar arma de fogo. Sim, Halima. A respeito do transporte de eleitores, como é que vai ser? Tem credencial do carro? Como é que pode ser? A nossa zona eleitoral, que é a de Bacabal, a 13ª zona eleitoral, ela proibiu, na verdade, a proibição já existe há muito tempo, né? A proibição do transporte de eleitor, como também de alimentação. Antigamente, abria-se exceção quando o município não tinha tanto acesso, eram poucas sessões eleitorais, alguém que estava numa zona rural, assim, bem distante, que tivesse que se deslocar para cá, para a sede, para poder votar. Então, naquela época, que isso se justificava, que havia essa necessidade, permitia-se que alguns carros credenciados antecipadamente, que usavam aquelas tarjas a serviço da Justiça Eleitoral, pudessem circular e transportar os eleitores. Dessa vez, nessa eleição, não há nenhuma exceção. Vai continuar, vai permanecer a proibição do transporte de eleitor, porque todos os povoados têm sessões eleitorais. Ninguém precisa se deslocar. Essa lei até diz que a gente, quando fez 74, né? Que aí era aquela dificuldade, acesso difícil. Mas ainda acontece transporte não legalizado, de forma legal. Né? Se alguém for pego fazendo transporte... Nós até, inclusive, já baixamos a portaria e já passamos para as autoridades. Se alguém for pego fazendo transporte de eleitor, ou então oferecendo alimentação, está cometendo um crime e vai lá para esse lugarzinho ficar junto com os outros. Porque realmente é crime. Nessa eleição, na 13ª zona eleitoral, não há nenhuma exceção em relação ao transporte de eleitor e fornecimento de alimentação. E no caso, doutora, de Santinho que joga de madrugada nas portas dessa zona, a pessoa pode fotografar aquilo ali e enviar? Inclusive, nós vamos, depois que terminar aqui, nós temos uma reunião com os candidatos, partidos, né, que a gente já tinha feito uma reunião anterior só para tratar disso, para a gente fechar um acordo nesse sentido, porque tem a poluição ambiental também, né, que acontece, não é só... E até é um absurdo isso, além de ser ilegal, né, nós temos essas consequências. Antes mesmo de punir alguém, né,
a gente está esclarecendo mais uma vez. Apesar de já existir essa resolução publicada desde 2019 e diante disso já ser proibido o derrame de santinhos, a gente está aqui informando, ó, quem avisa amigo é, né? Então tá aqui, não pode por isso, a partir de tal hora, assim. Então a gente vai mais uma vez, eu baixei uma recomendação que vai ser entregue a cada um dos partidos, coligações e candidatos que estiverem presentes. Inclusive, a determinação é de que todos recebam, mesmo os que não estarão presentes aqui, vão receber essa recomendação. Como é que cada cidadão pode denunciar? Ele vai precisar fazer 2 fotografias. Uma à distância, para poder a gente ter uma visão ampla. A outra fotografia, né, que eu falei que são 2, ela é aproximada. É necessário que a gente tire uma foto próxima para identificar aquele candidato ou candidatos, porque às vezes passa um candidato meia-noite, aí joga lá na porta. 00:15 já vem outra pessoa e joga de outro candidato. Então, é necessário que fique identificada a foto, né, pela foto, quem é efetivamente aquele candidato que mesmo ele pessoalmente não tenha jogado, ele vai ser responsabilizado. Então, quem quiser fazer esse tipo de denúncia, faz por meio dessas 2 fotografias. Ah, mas são muitos candidatos. Então, você faz uma foto aproximada em relação a cada candidato. Quem for pego em flagrante, nessa condição, no exato momento que está ali jogando esses santinhos, quem estiver na rua olhando, fiscalizando, olha, eu vi fulano de tal, passou no carro, você pode filmar aquela situação, você pode fotografar e encaminhar essa prova pelo aplicativo do Pardal ou então pelo e-mail da ouvidoria do Ministério Público, para que a gente possa tomar as providências. Como nós também estaremos fiscalizando essa situação, é bem possível que nós mesmos, né, se alguém tentar infringir essa regra, é bem possível que nós mesmos façamos essa prisão em flagrante. Sexta para sábado, sábado e as motos fazendo... Motos andando nas ruas, trazendo carros também com várias pessoas, muitas vezes até armados, muitas vezes até policiais civis, policiais militares também, dando segurança a candidatos também. Essa coisa está debaixo da bola, a polícia é conhecedora disso também. Ontem mesmo eu olhei. Cheguei a ver alguns policiais militares fazendo segurança de candidato. O Ministério Público também, a Justiça Eleitoral, esses casos. Na verdade, assim, a ordem, né, ela deve ser preservada pela Polícia Militar. Então, hoje mesmo nós teremos uma reunião com a Polícia Militar, uma outra reunião, né? Porque também... Isso, nós já tivemos. Nós hoje vamos ter uma reunião com a Polícia Militar, amanhã chega o Exército. A Força Federal, o Exército. Chega hoje? Amanhã. E nós já tivemos uma reunião com o comandante, né, que na semana passada, e amanhã ele chega com os homens dele, né? E aí nós vamos ter uma outra reunião. Nós teremos também uma reunião com a Polícia Civil e mais com a Polícia Militar, justamente a gente sentiu, era para ser amanhã, nós antecipamos para que a gente possa ver algumas situações específicas, né? O povo ainda fica nas portas esperando a audiência chegar do dinheiro. Com alguma... Não dorme, vários bairros, Estela, Novo, Bacabal, e outros bairros, o pessoal fica nas portas com cadeira, tomando cerveja, esperando chegar a pessoa para comprar um copo também. Infelizmente, o eleitor se deixa enganar por essas situações, assim, essas promessas. E até, né? Como a doutora Clícia falou, lógico que a gente não vai poder passar para os senhores as nossas estratégias, mas nós temos nosso planejamento para esses próximos dias, né? Não só durante o dia, à noite e à madrugada. Nós temos todo um esquema
até o dia das eleições. Então, assim, eu realmente peço que as pessoas baixem essa ansiedade, deixem de ficar oriçadas na porta de casa esperando não sei o quê, porque nós vamos tentar ao máximo, até com a força policial, manter a tranquilidade na cidade. Então, assim, não é que às vezes as pessoas olham, doutora Glaucia, doutora Clícia quer punir. Não é nosso interesse. Inclusive, a gente vem, desde muito antes, tentando conversar, passando o que pode, o que não pode, desde sempre, para evitar isso. Ninguém quer prender ninguém quer aprender trio, ninguém quer... Não é nossa vontade, muito pelo contrário. Mas a gente só quer que respeitem, né? Respeitem. É até interessante que eu vejo assim, um candidato que desrespeita uma regra simples de uma propaganda eleitoral. Que candidato é esse? Que ele não consegue cumprir uma regra tão boba até, de um tamanho de um adesivo, de uma bandeira que não pode, de um trio elétrico que não pode, sendo que pode mini, pode um carro de som, mas é porque parece que tem uma necessidade de desrespeitar. Que candidato é esse? Qual é o exemplo que ele está dando? Lá na frente, ele vai respeitar as regras? A gente viu aqui nesses dias todos de campanha e pré-campanha, muitas irregularidades sendo praticadas. E estão todas registradas. Saibam que muitas delas já estão lá no TRE. Muitas. Doutora, no caso daquela pessoa que se vende o próprio voto, quais são os procedimentos tomados? Ela pode ser presa, como eu falei ainda há pouco, é crime tanto para quem oferece o dinheiro, como aquele que está recebendo o dinheiro. Seja dinheiro, cesta básica também é vantagem, camiseta, tijolo, saco de cimento, chinelo, boné, caneta, qualquer vantagem. Vantagem que não seja material, né? Qualquer vantagem pode ser considerado compra de voto, sim. Camisetas todas padronizadas, todas iguais, idênticas, a população de Bacabal todinha com a mesma camiseta. Certamente essa pessoa não comprou essa camiseta. Deixa eu só falar também em relação ao comércio, né? Que fica uma dúvida. O comércio, normal, quem quiser tiver seu comérciozinho, pode abrir. Lógico, não pode vender bebida alcoólica, mas eu estou falando até de outros comércios. Pode abrir. O que é que o proprietário tem que garantir? Ele tem que garantir que seus funcionários, em algum momento, eles tenham o direito lá de ir votar. Então, ele tem que fazer alguma escala, algum rodízio, né? Em algum momento daquele dia, o funcionário tem que ir lá e poder votar. Ele tem que dar esse intervalo. Então, a última pergunta para encerrar, em relação ao trabalho da imprensa, no local, nas sessões. Até onde a gente pode ir, quais são os limites do nosso trabalho, de que forma a gente pode contribuir também? Não entrar nas sessões, né? Não entrar exatamente que normalmente são salas, né? Salas assim de colégio, não entrar, e não atrapalhar. Não atrapalhar esse momento. Não entra fora do prédio, Porque assim, antigamente tinha aquele negócio de entrar com candidato, né? Nessa eleição não vai ser permitido. A imprensa não vai poder entrar na sessão eleitoral. Aí, no caso, se quiser fazer alguma entrevista, alguma chamada e ver como é que está a movimentação, se a sessão está muito cheia ou não, tudo lá fora da sessão eleitoral. Da sessão, exatamente. Nós temos a força policial, nós temos a força federal e nós estamos fiscalizando, iremos fiscalizar até o final e, se for preciso, usar a força policial, se for preciso punir, nós faremos. Então, assim, mas o meu desejo, e acredito da doutora Clícia, é que no domingo o eleitor, a eleitora saia de casa se quiser ter a sua manifestação, que a gente consiga também, que respeite o outro, saia do jeito que você quiser. Se quer sair pintado da cor que você imaginar, saia e respeite. Porque se houver
algum conflito, alguma arruaça, a Força Federal e a Polícia Militar, elas vão estar presentes. E a gente vai punir com os rigores da lei. Não vamos permitir baderna, arruaça, nem perturbação desse dia, que é um dia de celebração. Então, assim, nós estamos de olhos abertos. E, assim, praticamente, literalmente, porque ontem a gente já foi dormir bem de madrugada. Então, eu até já falei, daqui para segunda ninguém dorme nem cochila, tá? Então, é isso.